E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Calvo Nerd trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, e hoje eu vou trazer para vocês a resenha da Saga dos Vingadores, o volume 3. Para quem não assistiu aqui no canal, eu já fiz o volume 1 e o volume 2, né? E agora eu vou fazer esse volume 3 aqui que eu tenho em mãos, tá pessoal? Então, esse volume 3 aqui, ele é uma continuidade direta dos dois primeiros volumes, né? E ele traz as histórias clássicas com o roteiro do Roger Stern e arte do John Buscema, né? E assim, é uma edição bacana, tá começando a melhorar. Para quem assistiu os dois vídeos anteriores, eu havia falado que assim, ainda estava capengando um pouquinho, né? Na edição número 2, para quem assistiu a resenha, viu que o Namor entrou no grupo, né? Então, assim, agora tá começando a dar uma melhorada. Ainda tem umas histórias que não são tão bacanas, mas já o nível tá começando a subir. Então, aqui nesse vídeo, eu vou explicar um pouquinho sobre essa edição. Essa edição, pessoal, na verdade, ela compila 6 edições, né, norte-americanas. E essas edições elas foram lançadas aqui no Brasil por volta dos anos 90, mais ou menos 1991, 92, por aí. Lá na revista do Capitão América, nas Super Aventuras Marvel, né? Também essas edições aqui. Então, nós temos aqui, pessoal, os Vingadores do número. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Nós temos os Vingadores do número 263 ao número 268, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cada história que tem nessa edição. Pessoal, na edição número 263, nós temos aqui uma história que eu poderia dizer que ela é um pouco fraquinha. Ela mostra mais assim o dia a dia dos Vingadores e eles tendo que lidar. Não sei se alguém lembra quando surgiu o X-Factor, que eram os X-Men originais, que teve a ressurreição da Jean Grey. Então, eles têm que lidar com um casulo que está debaixo do rio Hudson, né, lá nos Estados Unidos. E, na verdade, naquele rio, aquele casulo, está a Jean Grey. Então, quem acompanhou as histórias do X-Factor naquela época vai lembrar que ela estava naquele casulo, depois ela foi liberta, retornou à vida, e eles voltaram com a formação original, né? Dos X-Men. Então, pessoal, essa história é mais para acaba sendo uma história para um gancho para o X-Factor, né? Como se fosse mais uma propaganda para a revista que iria vir. É uma história bem sem sal, viu? Bem água com açúcar. Depois, na segunda história, nós temos o surgimento da Jaqueta Amarela, né? E também é assim, é uma história que mostra bastante o dia a dia dos Vingadores, né? Essas partes até que são legais, que mostram a vida deles, o que eles fazem quando eles não estão atuando, né? E isso também o Roger Stern faz muito bem, que ele mostra a relação dos Vingadores entre si, né? Assim, as aflições, as amizades, as preocupações, principalmente a Capitã Marvel com o Namor. Será que o Namor vai ser um bom membro pro grupo? Não vai ser? Então é bem legal. E essa história da Jaqueta Amarela ela é resolvida de uma maneira rápida e não tem muita emoção, também não acrescenta muita coisa. Já na terceira história, né, faz parte das Guerras Secretas 2, né? Para quem não se lembra, lá na resenha do segundo volume, os Vingadores, duas histórias dos Vingadores faziam parte das Guerras Secretas 2, né? E aqui também tem duas edições que fazem parte das Guerras Secretas 2. Para quem não se lembra, eu falei que era bem fraquinho, assim, na minha opinião. E olha, para mim também continua da mesma forma, continua meio fraquinho, viu, pessoal? Então, na terceira história, mostra o Beyonder contra os heróis, né? E aí mostra a luta dos heróis contra ele, né? Dentro de uma caverna. E assim, é uma história também que, pra ser sincero, não acrescenta nada. É só assim,
ela traz uma emoção para quem acompanhou toda a saga. Mas, por exemplo, quem está acompanhando só essa saga dos Vingadores e não conhece as Guerras Secretas 2, vai entender assim, mas também não vai ter tanta repercussão, né? Já a quarta história é com o Homem Molecular, né? E aí mostra o Homem Molecular tentando salvar a Terra depois dos eventos, né, sendo convencido, na verdade, pelos Vingadores a salvar a Terra, depois dos eventos de Guerras Secretas 2. Porque quando o Beyonder foi banido da Terra, né, quando ele foi vencido pelos heróis, ele fez uma fenda na crosta da Terra, que precisa ser ajustada para a Terra não ser destruída. Então, essa edição mostra os Vingadores tentando salvar a Terra e necessitando da ajuda do Homem Molecular. E tem também a participação do Surfista Prateado. É uma história até que bacana, assim, mas é uma história mais de fechamento da saga Guerras Secretas, né? Já as duas últimas histórias, aí valem a edição, que são as histórias que começam a saga do Kang, né? Para quem não conhece, o Kang agora faz parte do CM, né? Ele surgiu como um vilão e mostra algumas partes assim do plano dele, né? E que também faz parte do CM. Agora não sei como vai ficar, né? Porque o ator que faz o Kang, ele se entregou à justiça, né? Porque ele aprontou lá nos Estados Unidos umas poucas e boas. Agora nós não sabemos como vai ficar. Mas era esse plano que justamente estava fazendo parte dos Vingadores aí. Qual que é o plano do Kang nessas duas últimas edições que fecham esse compilado aqui? Ele estava atrás dos outros Kangs, né? Porque cada Kang, nas suas viagens no tempo, gerou outro de uma realidade alternativa, né? Gerou outra linha do tempo. E ele estava matando todos esses Kangs alternativos para apenas ficar um só. E aí os Vingadores fazem parte desse plano. É bastante interessante essa história e mostra um inimigo, pessoal, que surgiu lá na edição número 2 dos Vingadores, lá no Limbo. Então, tem ligação direta com a edição número 2 dos Vingadores por causa desse vilão, né? Ele surgiu lá na edição número 2 e os Vingadores venceram ele e ele agora retorna nessa edição, mas também faz uma aparição pequena, tá, pessoal? Então, vale a pena essa edição, né? Ela é uma edição que está começando a melhorar. Espero que a número 4, assim, suba o ritmo aí, melhore, porque as duas últimas edições desse compilado da saga dos Vingadores são boas, que são o começo da saga do Kang. E aí vale muito a pena, é uma saga bacana, mostra, né, os Vingadores tentando vencê-lo, e assim, vai ter viagem no tempo, vai ter bastante reviravoltas aí. Espero que melhore tudo. A arte, né, não tem muito o que falar, porque o John Buscema, ele é sensacional na arte, né? E os roteiros do Roger Stern até são ok. Mas, é como eu falei, tem algumas historinhas que não são tão boas, com outras que já começam com umas sagas bem bacanas. Então, assim, vale a pena comprar a edição para quem está colecionando, só que aqui cabe um aviso. Quem for comprar essa edição, é melhor ter comprado antes a edição número 1 e a edição número 2. Assim, só se quiser entender como está o ritmo da história. Agora, para começar por essa edição, dá para começar pela saga do Kang, que começa nela, né? Tá bom, pessoal? Então fica a dica aí do Calvo Nerd. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau!